que rola aquela coisa de separar o artista da pessoa? Tipo, eu da acho opinião que política. Por exemplo, porra, eu gosto do Sugar Cane, mas, porra, não gosto da opinião política dele. Você acha que isso dá pra separar ou é uma coisa só? até um ponto dá, Eu mas acho que acho quando muito começa a virar difícil, um cara. absurdo, pro Ainda meu mais- ver, não. Ainda mais uma banda igual o Sugar Cane, tipo, que tá muito... o livro aberto ali, tá ligado? A vida Sim. dos caras da banda tá ali... O que a gente pensa tá escrito, né? Não tem então como tirar. Tá meio claro, meio acho óbvio, muito né? difícil, sabe? No nosso caso é meio raro aparecer essas pessoas que não entenderam direito a mensagem, mas sempre tem. Eu pergunto porque, que nem você falou, o exemplo do Ira, mas teve outros, mano. Nando Reis também se Sim. ferrou. Teve Mas alguns pra que mim- se posicionaram politicamente no palco e deu ruim. Aí a minha pergunta é por quê? Será que a galera que estava frequentando os shows não entendia ou simplesmente fazia vista grossa para essa questão política? Falar, eu separo. Sempre Eu acho que é um tem- pouco dos dois. Um pouco dos dois, né? Por exemplo, se uma pessoa fica ofendida porque eu falo sem anistia e ela fala que nunca mais quer curtir minha banda, eu respeito o que ela pense, mas eu não vou deixar de falar isso como o Nando Reis fez ou o Nazi fez ali, sabe? A gente já teve, na época da eleição do Bolsonaro, a gente achava claro que a gente tava totalmente contra o governo Bolsonaro. Então, com certeza, tinha muita gente que gostava da banda, deixou de gostar da gente por causa disso. Mas eu, pessoalmente, Capilé, não tô nem aí se a pessoa deixou de gostar da minha banda por causa disso. Então, Não vai mudar nada. eu vou falar o que eu penso. Então, se você gosta ou não, é o direito seu de gostar, acompanhar que a banda ou não. isso vai voltar lá no começo que a gente fala sobre a conexão. Você vai continuar conectado e falando com os seus. E aqueles que já discordam, que não entenderam, ou sei lá, algum motivo... Eu acho que tem até um lugar, as diferenças são negociáveis, assim. Certo. Mas pra mim, por exemplo, se um cara fala que as meninas eram bonitas, por exemplo, as meninas de 14 anos eram bonitas e de uma forma que ele podia estar dando em cima de criança, pra mim forma isso sexuada. é um absurdo. Sim. Eu não vou apoiar esse cara. Então, se eu não apoiar esse cara que eu considero um absurdo, é por isso. Mas se alguém, por exemplo, aquela coisa, tem até amigos de direito, né? Que eles estão brincando assim, mas. Sim. Mas eu tenho mesmo, mas uma coisa é um absurdo, um crime, sacou? Tem coisas que eu não tenho como passar um pano sobre isso, assim. Então, acho que eu não quero ser o dono da verdade, é diferente, assim. Eu acho que sempre tem alguém para me provar uma outra visão daquilo que eu posso ter certeza e eu posso estar errado no momento que eu tô querendo ter aquela certeza. Mas existem coisas que para mim são um limite, eu acho. Eu entendi o que você falou. E hoje o equívoco é que a definição de direita e esquerda ficou entre Lula e Bolsonaro. Sim. Que não é absolutamente isso. Muito longe. Por exemplo, Então- eu votei no Lula, todo mundo na banda votou no Lula, mas não é por isso que eu concordo com todas as coisas que ele faz. Pra mim, Esse é o ponto. era a melhor escolha que eu tinha entre essas duas opções e eu preferia muito mais que existisse um candidato moderno, mais atualizado do que ele. Mas enquanto tiver essas opções, eu sou Lula. Então, esse é o Esse que é o ponto, lance. você entendeu? É. Mas não é que o Lula define todas as suas ideias, os Não, seus ideais, e muito Eu não menos a sou ideologia de esquerda. Eu não sou filiado ao PT, eu não sou do. Mas é isso que a galera não Mas, entende. eu acho isso meio cultural do nosso país, cara. Infelizmente. É tipo a calça colorida dos caras, tá ligado? A infelizmente. gente não consegue... A gente tem preguiça de evoluir, de avançar no diálogo, tá ligado? A gente prefere colocar na caixinha, cara. Então, a galera fala muito, inclusive nos nossos comentários aqui, porra, ou vocês são mureteiro, quem não é de esquerda automaticamente é de direita. Aí a gente, não. Quem definiu isso? Por que eu tenho que ser? Tem coisas... Eu não tô falando de Lula e entendo Bolsonaro, isso. Sim, eu saca? entendi. Não tô falando. Entendo Porque isso. tem coisa... Eu acho que tem Você coisas... não precisa estar num ponto fixo do que você é. Você pode ter ideias tanto para um lado quanto para outro e tem um equilíbrio disso. Eu concordo com muitas coisas. É que geralmente quem fala isso tá muito mais voltado à direita do que à esquerda, gerando num diálogo, assim, falando. Então, mas esse é o ponto. É o que Por eu falo, exemplo, nem esquerda e direita, mas direita. Era assim, então, esse é o ponto. Eu, por exemplo, eu converso, tem um cunhado meu que a gente troca muita ideia política. Cara, eu critico muita coisa. Eu acho que eu mais critico do que elogio coisas da direita. Sim. O meu perfil, já falei isso aqui uma vez, e falei errado ainda, os caras me alopraram aqui no Nos comentários. Fui falar merda. Eu seria um socialista.
Sim. Concordo com muitas ideias, mas acho que outras não funcionam. Então, não tem Mas como óbvio, me nem encaixar, tudo saca? funciona. Por isso que eu falei no começo. Pra que você política, funciona, pra ele funciona. A gente fica sempre, vai ficar Não, sempre é. nesse debate. Na real é que... as pessoas nunca vão pensar todo mundo Não. que nem você. Não, Cara, porque você é lindo, E, cara, perfeito. existem, tipo assim... existem 1 bilhão, trilhão, sei lá, de realidades diferentes, tá ligado? Só num país igual o nosso, que dirá no mundo. Exatamente. Mas só num país igual o Brasil. E a galera, cara, ela fica muito fechada na própria bolha, tá ligado? E não só nessa bolha social, é na bolha de onde você vive mesmo. Cara, o cara que mora no interior do Mato Grosso do Sul, numa cidade de 14 mil habitantes, o cara não vai conseguir visualizar A sua realidade. a noção de mundo que eu tenho vivendo numa cidade igual São Paulo, que tem, sei lá, 20 e quantos milhões de pessoas circulando aqui Exatamente. todos os dias, tá ligado? Ele não vê a galera na rua igual eu vejo. Ele, sabe? Tipo. Mano, só o fato de você ter viajado pra fora já é uma outra visão que eu não tenho. Sim, sim, exato. Cara. Já te traz uma outra perspectiva, já te traz outra realidade, já te traz outra experiência, outra bagagem. Você já viu e vivenciou, entendeu E coisas que aí, quando foda. você vê esse É tipo de foda. coisa, aí você vê que política social cara, é importantíssimo mesmo. Pra Você caralho. vê que saúde de graça pra galera. Ah, mano, é muito fácil ficar criticando, tá ligado? Porque eu vivo aqui na minha cidadezinha perfeita do interior e eu tenho uma grana do caralho, porque eu sou fazendeiro, então eu posso fazer o que eu quiser, tá ligado? É muito fácil. Eu não preciso pegar fila para ir no hospital porque eu conheço o médico, porque eu cresci com. Eu conheço o pai, a mãe, a irmã, a prima do médico, porque, sabe? Mas o Brasil não é inteiro assim, mas essas 1 milhão de O realidades. cara que prega. Elas que- estão aí, cara. Claro, o cara que prega que não deveria ter estado é louco. É impossível, não existe. Sabe, tipo, não existe, não tem como. então não é- ter. Mas também é preciso ter essa pessoa porque os pensamentos não podem morrer. Perfeito. Os Aí extremistas sim. têm um papel na mano. coisa que, E sempre por foi assim. exemplo, na esquerda, que é o mundo que eu vivo, assim. Eu não concordo com algumas coisas de extrema esquerda, mas se aquelas pessoas não pensarem aquilo, talvez algumas coisas se apaguem com o tempo, assim, pensamentos importantes. Então, eu sei que o meu perfil vai ser um pouco mais moderado. Assim, eu vou ter um diálogo maior que uma coisa aqui, uma outra coisa ali, mas eu acho que em tudo na vida você tem que... Existe a linha de frente ali da batalha e existe quem está articulando mais. Mas eu acho que, voltando ao começo dessas perguntas, é que um artista se posicionar, ele tá sobre conta e risco dele mesmo, assim. Sim, Ele sabe o que ele pode perder. E sabe, então, se eu me posiciono... De todas as formas, né? eu, Pra todos os eu lados. sei que eu posso ganhar algumas coisas que eu não teria, como eu vou perder. Então, acho que é difícil hoje você ter uma figura pública, de certa forma, e querer agradar a todos, assim. Porque quem é o lance? Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. E fica em cima- sempre ali só... Em cima do muro também não dá, né? Aí você vê histórias que a gente já tem no Brasil, desde a ditadura, que artistas que foram presos, torturados, artistas que estavam dedurando outros artistas. Então, não é porque é artista, porque nem a galera sempre associa que todo artista já é de esquerda, assim, mas tem um monte de artista que não é de esquerda. Então, mas não é por isso também que eu vou falar, não, você não tem como conversar com você. Mas é o que eu falei, existe uma linha tênue entre ser um absurdo que está sendo falado e sobre pensamentos que não vão tão longe um do outro. É só Sim, ou isso sim. ou aquilo, assim, né? Então, eu acho que até por isso que a gente decidiu não falar tanto de política no último disco, assim, porque foi tão falado nos últimos 10, 15 anos, assim, acho que virou uma coisa tão combativa que eu sei que uma hora isso vai voltar e eu vou guardar as minhas energias para esse momento de novo. Eu não vou ficar o tempo inteiro só falando. Talvez Ótimo, agora é o momento de perfeito. paz de recarregar, né? Recarregar até as porque- energias, renovar. E outra coisa, a pessoa vai ouvir o disco novo, aí vai estar lá ouvindo uma música que fala, pô, de uma experiência pessoal nossa e tal. E aí o cara nunca ouviu, ele vai ouvir e vai falar, pô, que maneiro, eu me identifiquei com esse cara que escreveu isso aqui. Ele nem sabe, né? Show. Isso eu tô falando assim. Aham. Ele só Sim, vai sim. ouvir e vai gostar do som que ele tá ouvindo, mas pensando as camadas que estão acontecendo ali, porra, a pessoa nem sabe, mas ela tá se identificando com o que essa pessoa pensa. Ela vai ouvir a música 2, pô, essa música é legal também. A hora que a pessoa tá gostando, sei lá, de 4 músicas, talvez ela vá ouvir uma música do disco, o penúltimo disco, e aí de repente vai estar ouvindo lá falando que, sei lá, todo mundo burro, uma parada assim, ela...
Ué, mas como assim esse cara tá falando isso de... Sabe, mas eu me identifiquei com ele, mas agora eu quero ter raiva dele? Como assim, então, sabe? Então, até isso é legal nesse E disco. tem horas que é uma confusão, né, também. Que também, tipo, cara... a minha experiência de vida funciona pra qualquer ser humano, tá ligado? Não só pro de Lógico. esquerda, Sim, sim. tá ligado? Sim. Então, Tem que ter a mente aberta, saber ouvir, saber respeitar. E não, que nem você falou, não ser tão absurdo que acho nem um que- caso que você citou aí, que eu também concordo Sim, muito com eu acho você. que tem coisas que. Primeiro tem coisas que são crime, né? E tem outras coisas que Isso são aí não só precisa questão de opinião. nem precisa nem discutir, É, né? Você e fala aí mesmo. mas acho que volta, parafraseando meu amigo Teco Martins Rancor, respeito é a lei ali. Eu acho que respeitar antes de tudo, mesmo que você não concorde 100% com a pessoa na hora, às vezes tem que ter uma postura um pouco de dar uma ouvida, porque certas coisas você pode estar errado. E tanto para um lado quanto para o outro. Assim, Sim, então, tá, entendi.